Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio aqui do podcast Tudo é Possível. E hoje eu vou iniciar algo diferente aqui no podcast. Primeiro eu quero falar para vocês o porquê que eu vou começar algo diferente. Eu sinto toda semana que Deus me abençoa, né, com uma mensagem de alguém. Ou uma mensagem de alguém falando assim, senti falta do podcast, que horas vai sair o podcast, ou o podcast tem me estimulado, me desafiado a ser uma pessoa melhor, a mudar minha vida. Teve uns aí que tem até alguns feedbacks mais assim, que pra mim nem compartilho aqui porque eu acho muito pesado, no sentido de que, a pessoa começou a escutar o podcast e tomou uma decisão muito forte na vida dela, de denunciar alguém, de se livrar de um problema muito grande, né? Coisa que ficava atormentando a vida. Então, e eu percebo assim que existe uma vontade dessas pessoas que mandam feedback. Não são todas as pessoas que escutam, mas são as pessoas que são impactadas. E eu percebo assim que existe uma necessidade dessas pessoas terem um treinador mental, né? Um coach, um treinador mental, alguém que fique colocando informações, perguntas, desafios, para que essa pessoa pense sobre a sua vida e automaticamente tome uma decisão. Porque, pelo que eu sei, a gente tem uma vida só, né? Você sabe que às vezes quando eu paro para pensar isso, galera, eu até fico um pouco frustrado, fico preocupado. Falei, meu Deus, é só uma vida, né? Eu tenho que fazer mais coisa. Eu tenho certeza que eu nasci, que Deus me colocou aqui para ser para ser mais coisas, para impactar mais pessoas, para ajudar mais pessoas, para eu também me ajudar, né? Porque quando a gente ajuda pessoas, a gente automaticamente, eu sinto isso, que quando eu ajudo algumas pessoas, seja através de uma mensagem ou seja financeiramente também, parece que a recompensa é mais minha do que da pessoa que recebe ajuda, né? Porque a gratidão tem muito isso aí, né? Quando você doa, quando você faz algo assim, a pessoa fica grata por você ajuda a pessoa. Quando a pessoa vem dizer um obrigado, você automaticamente é mais impactado do que a própria pessoa que foi ajudada. Eu sinto muito isso aí. E a ideia hoje é a gente começar uma nova série aqui no podcast Tudo é Possível. A série Eu Serei Seu Treinador Mental, tá? Então, para você que está ouvindo, hoje eu quero fazer eu vou dar uma palavra aqui a respeito de como eu faço quando eu faço as mentorias, né? Como que eu ajudo as pessoas através do processo de coach. Quando fala coach, né? Coach é uma palavra que aqui no Brasil ficou meio estranha, né? Ficou muito... O pessoal deu uma desvalorizada na palavra, mas o coach nada mais é do que treinador, né? E treinador é a pessoa que treina, a pessoa que é responsável por fazer você ficar bem preparado para um desafio, seja ele físico, seja ele mental, seja ele profissional, independente de qual é o desafio. Então, a série hoje começa, né? A partir de agora, toda sexta-feira eu vou falar algo sobre falo um assunto que talvez aconteça na semana, que eu acho muito relevante, eu gosto de contar histórias, e também eu dou uma palavra sobre ser o seu treinador mental. E todo mundo já ouviu falar muito, já ouviu eu falar muito sobre o quanto eu acho foda, desculpa a palavra, mas quanto eu acho fera, então vou mudar aqui, a pessoa que tem foco, sabe? Esse final de semana a gente esteve numa competição de futsal das crianças e é nítido assim, o time que tem foco, o atleta que tem foco no objetivo dele, que é ganhar o jogo, não tem erro, cara. Quem é mais focado leva a taça. E na vida também é assim, se você conseguisse direcionar o seu foco só para o que você deseja conquistar na sua vida, impossível você não conseguir. Impossível, porque existe uma energia, existe um processo que acontece dentro de você quando você direciona toda a sua energia para uma coisa só. O maior exemplo disso, galera, é quantos episódios você já viu, às vezes, sei lá, na TV ou se buscar na internet. Mãe tira o portão de 1 tonelada, sei lá quantos quilos, de cima do filho. Cara, ela não tem capacidade física para fazer isso, força física. Como é que ela faz? Foco.
foco no que exatamente ela deseja, que é salvar a vida do filho. Então, baseado nisso aí que eu tô te falando hoje, eu vou passar algumas coisas que eu acredito para você melhorar essa questão de você, da performance na sua vida. Independente da área, tá, pessoal? Você direciona as perguntas para todas as áreas. É assim que a gente faz quando faz processo de coaching e mentoria. Então, olha só, galera. Eu quero fazer uma questão aqui. A primeira questão é: como você imagina que será a sua vida daqui 10 anos? Então, eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu tenho 42 anos. Daqui 10 anos, eu vou ter 52. Caraca, 52, cara. Porra, 52... 52 é tempo, hein, cara. E eu não sei se eu vou estar, né, preparado com 52 anos com o mesmo gás que eu tenho hoje, porque sei que hoje eu não tenho o mesmo gás de 10 anos atrás. Mas se eu pensar daqui 10 anos, como eu gostaria que a minha vida estivesse daqui 10 anos na área da saúde, como a minha saúde estaria, que eu gostaria que ela tivesse daqui 10 anos, como que eu quero estar daqui 10 anos financeiramente, como eu quero estar daqui 10 anos espiritualmente, como eu quero estar daqui 10 anos socialmente. Quando eu falo social, eu ponho o pilar família, né? Para mim é a família. Mas claro, tem o social de amigos, tudo, mas eu sempre coloco esses 4 pilares: saúde, financeiro, profissional, espiritual e familiar. Financeiro eu coloco o profissional junto, tá? Pessoal, essa pergunta é para você. Como você gostaria de estar daqui 10 anos? Quando você responde essa pergunta, primeiro você já estabelece metas. Porque, pessoal, não tem como você ter foco se você não tiver meta. Então, eu quase acho que foco é igual a meta, né? Seria a mesma palavra. Porque não tem como você ter foco em algo se você não tiver uma meta, um objetivo. Quando você responde essa pergunta, o teu cérebro já começa a pensar, e se você escreve, né? A gente já falou sobre o poder de você escrever, né? Quando você escreve, você potencializa isso dentro do teu cérebro, tá? Isso é uma questão neurociência, então você potencializa. Então, responda essa pergunta. Daqui 10 anos, como você quer estar na área da saúde, com a sua saúde, lembrando de qual é a idade que você vai chegar daqui 10 anos, financeiramente, espiritualmente e a questão social, familiar, tá? Responde isso, esse é o primeiro passo. Faça aí você essa tarefa. Pessoal, se você acha balela, você não tem ideia o quantas vidas eu já vi transformado por a pessoa pegar uma caneta e escrever uma resposta dessa. Então, beleza, você responde essa questão. Isso aí já vai te dar um pouquinho de clareza. Clareza é o primeiro hábito da pessoa de alta performance. Ter clareza de onde ela está, né? Lá na academia, né? Nas academias a gente faz o quê? Uma avaliação física. É o primeiro passo. Avaliação física, para saber como você está e daí poder montar um plano ou entender, eu estou desse jeito, a partir dessa condição que nós vamos direcionar o exercício. Então, depois de você responder essa pergunta de como você quer estar daqui 10 anos, e eu falo 10 anos porque, pessoal, o melhor investimento que você faz na sua vida, seja ele financeiro, saúde, qualquer coisa, é a longo prazo. Os investimentos a longo prazo são top, né? Os a curto prazo, você corre muito risco, né? Então, os a longo prazo, geralmente, eles dão mais resultado na minha visão, e além de trabalhar essa questão da persistência em você e persistência, processo, tudo. Então, depois de você responder isso, a pergunta você precisa ter clareza, você precisa fazer 2 perguntas para você, tá? E a pergunta eu vou dar um exemplo aqui meu, e a pergunta vai para você também aí, você que tá com o caderno aí, escutando o podcast e já preenchendo tudo. As perguntas aonde eu estou agora em relação à minha saúde, em relação ao meu financeiro, em relação à parte espiritual e em relação à parte social ou família. Como eu estou agora? E vou aumentar essa pergunta. Com o que você tem se ocupado agora em relação à saúde, em relação a financeiro, em relação a espiritualidade, em relação à parte social. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo. Quando eu faço essa pergunta para mim,
como você tem se ocupado ou como você está a sua saúde. Olha, eu tenho 86 quilos, hoje eu já tive, quando eu era atleta, eu já tive melhor fisicamente, esteticamente, gostaria de estar novamente nessa posição, preciso sempre controlar o meu colesterol, porque geneticamente o meu colesterol é alto, então tem que monitorar. Então esse é o estado que eu estou hoje, né? 12% de gordura, 10% de gordura, trago essas informações e respondo isso. E como que eu tenho ocupado o meu dia em relação à saúde? Bom, será que eu vou te falar que há umas 2-3 semanas eu dei uma relaxada em relação a horário de treino. Antes eu tinha o horário certo. Aí, de acordo com alguns desafios que apareceu, eu acabei deixando e treinando a hora que dá. Essa é a hora que dá, o meu corpo não responde igual. Entendeu? Então eu preciso melhorar isso. Mas quando eu coloco isso que eu tô irregular nos horários de treino, já me chama a atenção da onde eu estou e como eu posso melhorar, né? Então responda a pergunta como você está, como você está agora em relação à saúde, financeiro, espiritualidade, os 4 pilares, e o que você está se ocupando. Aí você já sabe o que você está fazendo em relação a isso, a essa área. Financeiramente, eu reservo 10% do meu salário para o meu futuro, eu não faço isso, eu não reservo nada, eu ganho pouco, eu tô gastando mais do que eu ganho. Você já sabe como que você está ocupando esse teu dinheiro. Tô gastando feito doido, tô comprando tudo que vê na frente, não, agora eu tô bem conservador, eu não, até demais, então preciso de uma gestão financeira. Quando você responde essa pergunta, pessoal, você tem clareza de como você está. Procurar clareza e ter clareza é o primeiro hábito das pessoas de alta performance. Então esse é o primeiro passo. Responder a pergunta de como você quer estar daqui 10 anos e responder as 2 perguntas, o que eu estou fazendo agora ou como eu estou me ocupando em cada uma dessas áreas. Pessoal, é um processo de coaching que você está fazendo aqui, você que está ouvindo o podcast. E por que, pessoal? Eu quero te mostrar por que eu estou falando tudo isso, sabe? Há 2 semanas atrás, eu caí num devocional sobre, um pouquinho falando sobre a história de Abraão, sabe? E associou muito com essas questões de foco, de você pensar a longo prazo, independente do que vai acontecer. Você não sabe se vai estar aqui amanhã, né? Mas, independente do que acontecer, você pensar a longo prazo. E pensar que Deus quer que você seja focado. Deus quer que você tenha foco, porque Deus criou você para ser a sua melhor versão aqui. Para servir da melhor forma possível às pessoas. Na verdade, eu acredito que o propósito de todo mundo, mas aí é uma coisa pessoal minha, o propósito de cada um aqui, o destino de cada um aqui é tornar-se parecido com Jesus. Porque eu acredito que Deus mandou o seu filho aqui, imagem e semelhança, para mostrar pra gente como que a gente deve viver. E claro, para pagar todos os nossos pecados e começar uma nova aliança. É isso que eu acredito. Mas se o nosso destino, então, é se tornar parecido com Jesus, né? É ter alta performance, é ter clareza, é buscar melhora. E o que a gente faz aqui respondendo essas questões é isso. E sabe, caiu no devocional sobre Abraão e me mostrou muito essa questão, porque às vezes, cara, eu posso muito bem pensar que com 42 anos, daqui 10 anos eu vou estar velho, 52, cara, vou estar velho. Eu posso pensar isso. Então acho que já passou a minha época. Acho que já não dá mais para eu fazer nada, não dá mais para eu criar. Eu já caí várias vezes, pessoal, nesse pensamento. Já caí, principalmente depois que fiz 40 anos. Já sofri bastante emocionalmente, pensando assim, cara, já tô com 40, nem fiz tudo que eu imaginava que eu poderia fazer com 40 anos. Talvez você esteja pensando isso também, com 40, 50, 60. E eu quero falar para você que nunca é tarde. Nunca é tarde, independente da sua idade, 60, 70, não importa. Abraão era velho, Deus tinha um propósito para ele, falando que ele ia ser o pai das nações. Ele era velho, ele teve um filho, Isaac, velho, e Deus tinha um propósito para ele. E ele precisava responder essas questões. Daqui 10 anos talvez eu não esteja aqui, mas qual é o legado que eu quero deixar? Como que eu gostaria que estivesse a minha vida se eu estivesse aqui? Se Deus deu um propósito para mim, e essa era a resposta dele, eu sou o pai das nações, o que eu estou fazendo agora?
como eu estou me ocupando agora? E Abraão pegou e traçou metas. Ele fez metas para ele ter foco no que realmente Deus tinha de propósito. Ele foi lá, chamou Eliezer para levar, para ir atrás de uma esposa para Isaac, tá? Eu sou meio ruim de história, tá, pessoal? Eu gosto de ler, lembro assim e vou passando, tá? Mas quem é mais expert nisso e expert na Bíblia mesmo, eu gosto de ler a Bíblia, mas não guardo muitos capítulos e versículos. Mas a história diz que Abraão foi lá e falou: bom, se eu vou ser o pai das nações, eu já tô velho, o meu filho precisa ter uma mulher para ter um filho para dar continuidade. Então ele foi lá e perguntou: o que eu estou fazendo para isso? Ele respondeu: pô, eu tô aqui, não, o que eu posso, como que eu tenho me ocupado? Aí ele pegou e chamou Eliezer e foi lá e pediu para Eliezer ir atrás de uma mulher e traçou um plano, né? Na verdade ele não traçou um plano, ele se mexeu, ele viu como é que ele estava naquela situação de velho e pensou: cara, eu preciso tomar uma decisão. Depois disso, pessoal, né? A história diz que Eliezer achou a mulher certa, abençoada por Deus, veio para Isaac e daí aconteceu tudo que foi. Abraão é o pai das nações, conforme o propósito de Deus para ele. E o nosso processo de coaching, ele continua nessa questão, pegando essa história aí, né, sobre você imaginar como você está, responder como você está e como você está se ocupando para ter clareza. Então Abraão teve clareza de que ele já era velho e precisava fazer algo. E que nunca é tarde também, porque ele foi lá e se mexeu para fazer isso, mesmo sendo velho. E o último passo que eu queria falar para vocês aqui é a questão que eu acho que é relacionado principal com o foco, que é relacionado a metas, entendeu? Então a pergunta que é aquela pergunta que você vai responder lá de como você quer estar daqui 10 anos, essa é a pergunta que, a resposta dessa pergunta é o que vai te dar motivação. Só que daí você precisa colocar mais uma questão aí, que é onde eu acho que vai te manter focado nos momentos de desafio. Eu quero estar assim daqui 10 anos. Por quê? Responde o porquê. Responde o porquê você quer estar desse jeito que você respondeu lá na primeira pergunta. A resposta por que você quer chegar naquele objetivo, para mim, ela é fundamental para você manter o foco no que você quer para a sua vida na área de saúde, financeira e as 4 áreas. Responde o porquê. Eu quero me classificar para o Ironman, Havaí, por quê? Por quê? A resposta por quê é o que vai ser o combustível quando chegar um treino difícil, quando chegar um desafio durante a prova. O porquê você quer ter financeiramente tanto, ou porquê você quer ter aquela saúde, quando você responde o porquê, isso vai te sustentar e te deixar focado até o final. E para isso você precisa ter metas específicas. Então por isso que você tem que ser específico na sua meta. Quando você deixa ela específica e não vaga, eu quero ser rico. Ficou vago. Você não vai conseguir direcionar, sua mente não vai conseguir direcionar. Quando você é específico, eu quero ter 1 milhão, 2 milhões, não sei quanto que é ser rico para você. Mas quando você põe a meta específica, eu vou te falar, esse passo é fundamental para sua mente entender o que você quer. E eu vou te falar uma coisa, se você acredita em Deus e você entende que Ele quer que você seja focado e esteja foco, o primeiro passo e o mais importante é você definir a sua meta específica, explicar, responder o porquê e o como, pessoal. Você pode acreditar que Ele vai fazer para você. Deus vai te mostrar o como. Porque a sua mente vai trabalhar em relação a isso. Quando você coloca a meta na sua mente, ela faz conexões para entender como chegar nesse ponto. Quando a sua mente entende que aquilo é uma meta específica. Se ela é vaga, a sua mente confunde. Entendeu? E faz você procrastinar e ter preguiça. Então, pessoal, a minha mensagem de hoje é essa sessão para você e de coach, né, sendo o seu treinador mental. Responda essas questões. Se você não conseguiu anotar elas, volte e anote as questões. Onde eu quero estar daqui 10 anos? Como eu estou agora para ter clareza? E o que eu quero estar fazendo e por quê? O porquê é o que vai te sustentar, pessoal. E Abraão fez tudo isso nessa história, porque depois ele montou a meta específica dele e
automaticamente Deus, se você ler a história, Deus move todas as peças. Deus faz o como. Você precisa ter foco na sua meta. O como, você vai ver que o universo, Deus, vai fazer para você. E lembre-se, pessoal, nunca é tarde para você começar algo grandioso na sua vida. Nunca é tarde, tá bom? Essa é a minha mensagem para você. Deus abençoe sua vida. E na semana que vem a gente tem mais uma sessão do seu treinador mental. Beijo no seu coração. Deus abençoe.